Então, vamos bater aqui 5 minutos e para a gente poder falar. Então, pessoal, a gente está falando aqui hoje como parte das atividades aqui do Clube do Livro, do conto Silêncio, uma fábula, de Edgar Allan Poe. Tá? Então, é um conto, tá, que foi escrito pelo Poe já com 10 anos já de produção literária. E ele foi publicado no livro The Baltimore Books, A Christmas and New Year Present, em 1837. Tá? A história, para a gente partir de um pressuposto comum ali, ela se assemelha mais a um mito, né? Uma tentativa ali de mitificar ali os próprios pensamentos interiores do autor, do que uma fábula. Mas se coloca como uma fábula porque é o demônio que está falando a um interlocutor. Tá? Então, alguém desconhecido, que dá a entender que é um árabe, alguém ali no deserto, tá? Ele ouve o demônio na frente de uma lápide, provavelmente está num cemitério, né? Que conta uma história que aconteceu em uma terra sombria da Líbia, do norte da África, às margens do rio Zaire, como se fosse no Congo. Tá? Então, assim, já não tem assim a pretensão de ser preciso contra localizações geográficas, né? Que o rio Zaire é no Congo e ele fala que é numa parte sombria da Líbia. Só que tem um detalhe, tá? Para os gregos antigos, a Líbia era o fim do mundo, né? Assim, por exemplo, no mito de Perseu, Perseu vai até a Líbia atrás da Górgona. Tá? Então, muitos mitos assim, ele vai percorrer o norte da Líbia, vai encontrar Atlas, vai transformar ele em pedra. Então, muitos desses contos que eu estou dando para vocês assim, é porque a Líbia para os gregos antigos era o fim do mundo, assim, era a área mais remota possível que alguém poderia chegar. Então, talvez por isso que o Edgar Allan Poe tenha usado essas referências, né? Mas ele não quis ser preciso, geograficamente preciso. Isso é importante porque a gente não deve olhar isso aí, né, o conto, sem um olhar simbólico, tá? E propositalmente ele fez a narrativa de uma forma simbólica, né? Como se fosse um sonho meio onírico, né? Meio como se eu estivesse tendo realmente um sonho de que estava no lugar que reúne diversos atributos locais que são remotos, né? Também seria remoto, né? Porque ele é estadunidense, né? É americano ali. E o povo americano chama dos aires, distante, né? É um local que talvez evoque um misticismo, né? E evoque uma assim de terra tão distante, né? De contos de fada, que tudo pode acontecer. Tá? Então essa figura que está sentada, tem uma figura sentada sobre a rocha, que é uma figura majestosa, muito bonita, vestido com roupas romanas, né? Então já podemos entender que é uma divindade que ele está falando. Qual divindade? Eu não sei, né? Mas é uma divindade romana. E aí ele está ali numa posição de contemplação do ambiente, meditando, pensando. E a Vieira, ao longe, e começa a enviar desafios para desviar o foco, a atenção, né, a concentração, a determinação dele. Tá? Isso é importante porque quando essa parte do ponto, ele está fazendo uma alusão às tentações que Buda sofreu. Tá? Porque quando Buda estava procurando a iluminação, aí isso já é a história, o mito etiológico do budismo, né? Ele sofre várias tentações de Mara, né? O espírito quer demover ele da busca pela iluminação. Ele sofre diversas tentações, diversas intempéries ali que querem desviar ele do caminho, tá? Também podemos trazer para a história de Jesus Cristo, quando ele está andando pelo deserto, e aí com outras referências. Se eu ficar falando todas aqui, vai ficar muito grande, né? Só que, assim, o que eu quero dizer é que o conto, ele é todo referenciado em mitologia, tá? É simbólica pura, é sonho, então não pode ser visto de forma literal. Pode até ser, mas é para trazer uma interpretação mais simbólica,
da coisa. Então, o homem, né, em cima da pedra, ele suporta bravamente todas as adversidades e ele só foge depois que o demônio limpia o silêncio absoluto. Então, ele silencia toda a paisagem externa. Tá? O homem não consegue ouvir nada, nem o sopro do vento, nem o respirar das plantas. Então, nesse momento, quando ele se depara com o silêncio absoluto, quando ele ouve só o barulho interno, né, dele, só os pensamentos internos, aí ele começa a ficar com medo e começa a fugir dele mesmo, né, dos próprios pensamentos. Ele não quer ficar sozinho com os próprios pensamentos. Então, assim, uma tentativa de ir para um lugar remoto para contemplar, talvez seja uma tentativa de fugir de si mesmo. E aí, quando a gente se depara com o silêncio, né, a gente sofre mais do que numa cena de desolação. E aí se explica um pouco por que desolação, que é quando ele está enfrentando ali uma terra arrasada, tá enfrentando diversas provações. E aí, quando muda para silêncio absoluto, que seria quase como se ele tivesse sido enterrado, morto, como se ele já não tivesse mais ouvindo o movimento, ouvindo o sopro da criação, aí ele se aterroriza e foge. Aí depois que o demônio conta essa fábula para o interlocutor, que nós não sabemos quem dá a entender que o interlocutor também fica amaldiçoado com a maldição do silêncio, ele não consegue falar. Porque só de cogitar de uma pessoa ficar completamente sozinha com seus pensamentos, né, já é terrível, né, já é aterrador para ele, tá? E, assim, a gente vai passar agora a falar um pouco da vida do Edgar Allan Poe, para a gente poder entender o porquê que esse símbolo é tão importante, tão impactante para ele. Porque, assim, quando a gente lê esse conto, né, se a gente trouxer para a nossa vida, às vezes a gente não tem tantos problemas interpessoais na nossa vida, então talvez não tenha a gente não consiga apreender a carga dramática que tem dentro do conto. Mas quando a gente ouve a história do Edgar Allan Poe, a gente começa a se colocar no lugar dele, né? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais, assim, significativa. Então, o Edgar Allan Poe, antes dele, quando ele escreveu esse conto para a revista, ele se correspondia muito com um poeta chamado James Russell Lowell. Tá? E aí ele escreveu numa carta, falando sobre o seguinte, que ele viu uma solidão, aí eu estou escrevendo para vocês, tá? Ele viu uma solidão semelhante à que pode ser observada no conto, o protagonista sentado numa pedra. Até agora, minha vida tem sido um mero capricho, impulso, paixão, desejo de solidão, expresso tudo que me rodeia e desejo sincero pelo futuro. Tá? Então, ele se coloca como o personagem com roupas romanas, né? Talvez ele se visse como um classicista, porque o Edgar Allan Poe, por ele ser o precursor de terror, mas ele também foi um poeta, ele era um editor, ele era um crítico literário, então ele estava bastante imerso nessa cena literária, né? Mas vamos conhecer um pouco sobre a vida dele antes de a gente começar a falar do conto e bater sobre o material de apoio, tá? Então, quem foi Edgar Allan Poe? Tá? Então, Edgar Allan Poe, ele nasceu Edgar Poe, isso é importante, tá? O Alan entrou depois. Ele nasceu em Boston, em 1809, e ele morreu em Baltimore, em 1849. Ele foi um escritor, um editor, um crítico literário do americano, né, norte-americano. Ele é imigrante do movimento romancista do país dele na época, né? Então, ele tem muitas influências do romantismo, tá? Da mitologia clássica, e como ele tinha uma personalidade mais melancólica, ele trouxe isso para os contos dele, e de repente foi esse o diferencial dele, tá? A gente vai entender por quê. Ele foi conhecido pelas histórias que envolvem mistério e macabro, né? Ele falava muito sobre investigação, morte, cemitérios, talvez até um realismo fantástico, né? Que é o fantástico vai invadindo, né? Se fosse pegar para uma pegada, uma abordagem mais junguiana, ele falaria que era o inconsciente fazendo incursões no consciente, né?
a sombra, né? O que a gente não quer ver, aqueles traumas, aquela pegada sobrenatural, invade o nosso consciente, né? Nossa vida concreta. Aí ele trabalha bastante isso nos contos, trabalha muito bem, tá? Não é à toa que ele foi muito aclamado na época. E ele foi um dos primeiros escritores norte-americanos de conto, tá? Geralmente ele é considerado inventor de alguns gêneros, tá? Não o gênero de terror, como o de ficção policial, tá? E ele também foi o primeiro escritor americano conhecido por ter na vida através da escrita por si só, né? Isso aí foi o primeiro erro dele, né? Porque resultou numa vida difícil, né? E uma carreira inconstante e financeiramente difícil, né? Mas a gente vai entender que ele não precisava ter passado por isso, mas é a própria personalidade e a própria de criação dele que fez com que ele fizesse isso. E, assim, a vida difícil que ele teve, ele morreu muito cedo, se vocês prestarem atenção ali, ele nasceu em 1809 e 1849, ele morreu com 40 anos, né? E morreu alcoólatra, né? Ele morreu, inclusive, num surto, né? Quando a mulher dele morreu. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso. Mas, então, ele tinha uma dificuldade muito grande interna, isso vem da família, vem dos problemas que ele teve com a figura paterna dele, com a tendência dele de não querer seguir ordens, de querer seguir o próprio caminho. Então, quando jovem, ele ficou órfão de mãe. A mãe dele morreu pouco depois que o pai dele abandonou a família. Ele tinha menos de 2 anos nessa época aí. Então, ele tinha 2 irmãos. Só que o que acontece? Quando a mãe dele morreu, eles se separaram. Então, o irmão mais velho foi morar com os familiares no interior, a irmã dele foi adotada e ele também foi acolhido pela família Allan, a senhora Frances e o seu marido John Allan, de Richmond, na Virgínia. Então, só que tem um detalhe, ele nunca foi formalmente adotado, então ele ficou como um agregado, ficou como um enteado ali da família, né? A pesquisa que eu fiz, assim, eu não vou falar toda a história dele, senão vai ficar muito grande, mas pelo que eu pesquisei dele, parece que ele tinha uma dificuldade de lidar com o John Allan, né? Então, esse John Allan, ele era um empresário, ele era muito rígido, ele era muito distante, então eles batiam muito de frente um com o outro, eles brigavam muito, eles não se entendiam muito bem. Então, isso tudo contribui para o Paul ter uma certa revolta, né? Ele tinha um arquétipo do revoltado com ele, né? E aí, quando ele foi para a Universidade da Virgínia estudar, ele ficou só um semestre. Então, porque ele passou a maior parte do tempo bebendo, né, matando aula, com mulheres. Então, assim, o foco dele era outro, né? O foco dele era outro. Ele ficou só 6 meses e aí saiu. E aí a relação com o pai dele se deteriorou bastante nessa época, né? E aí ele, para fugir de casa, ele se alistou nas Forças Armadas, né? Aí é coisa de jovem, né? Não está aguentando a cobrança paterna em casa, aí ele vai se termar a cobrança nas Forças Armadas, né? Coisas que só o Edgar Allan Poe faria. Então, ele serviu 2 anos, né, nas Forças Armadas Americanas antes de ser dispensado. E aí, nessa época, ele chegou a frequentar a academia de West Point, foi cadete de West Point, mas não deu certo, né? Provavelmente pelo mesmo problema de todos os outros locais, né? Tinha muita dificuldade com figuras de autoridade, né? Muito provavelmente por causa da relação ruim que ele tinha com o pai, primeiro o biológico que abandonou a família, né? E aí a mãe dele não morreu de desgosto, morreu, se não me engano, de tuberculose, né? Ficou doente, mas provavelmente ela ficou numa situação financeira muito ruim, na época as mulheres dificilmente trabalhavam, né? E para ajudar muito difícil, né? Tanto que a família se desfez. E aí a outra figura adotiva deve ter pego um cara bastante rígido, né? Era um empresário, não sei o quê. E aí não deu certo. Depois, quando ele voltou de West Point, ele deixou essa família adotiva, cortou relações e começou a carreira dele como editor. Então, ele começou com uma publicação
uma coletânea de poemas feitos por ele, chamado Tamerlane e outros poemas, Tamerlane e outros poemas, que ele lançou em 1827 e foi um grande sucesso. Isso aí, bastante celebrado. Isso aí. Aí mudou um pouco o foco da prosa e passou a trabalhar para revistas e jornais. Né? E aí ele, nesse ponto, quando ele começou a trabalhar com jornal, revista, ele virou crítico literário. Tá? E aí, quando ele virou crítico literário, começou a trabalhar para vários jornais, ele começou a se mudar. Né? Então, foi para Baltimore, foi para Filadélfia, foi para Nova York. E aí, em Baltimore, ele ficou na casa da tia dele, e ele conheceu uma prima dele distante, né? E acabou gostando dela, aí se casou com a Virginia Glenn. Né? Aí, detalhe, né? A prima dele só tinha 13 anos na época. Né? Isso aí foi em 1836, e o Poe ele tinha 27 anos. Tá? Só que, assim, o casamento durou pouco, né? Naquela época não tinha muito essa questão. As pessoas casavam cedo, né? Não casavam cedo. Eu não sei, não cheguei a fundo na biografia dele para ver por que ele quis se casar com a prima dele, né? O que ele viu nela. De repente ela compreendia, não sei. Mas eu sei que ele saiu da vida de solteiro largado, se casou com essa prima aí. Só que esse casamento ele só durou 11 anos. Tá? A menina morreu com 24 anos de tuberculose também. Ela ficou acamada um tempo e morreu. Pouco antes dela morrer, 2 anos dela morreu, o Poe publicou o poema O Corvo, né? The Raven, que é famoso, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar desse poema, em algum momento aí, leu ele na vida. Esse é lançado em 1845, né? E foi um sucesso instantâneo também. Né? Então ele ficou muito famoso por causa desse poema aí. Só que 2 anos depois a esposa dele se complicou, né? Por causa da doença e morreu de tuberculose. Tá? E aí, depois que a esposa dele morre, aí ele começa a ficar muito perturbado. Né? Ele começa a beber demais, provavelmente ele começa a usar uma substância à base de papoula, né? Então ele começa a ficar bastante errático, mas ao mesmo tempo ele continua produzindo. Então, nessa época, depois da morte da esposa, ele tem um jornal próprio, né? O The Pen, que foi posteriormente renomeado para The Stylus. Porém, em 7 de outubro de 1869, aos 40 anos, morreu antes que o jornal pudesse ser realmente produzido. A causa da morte dele é desconhecida, ele foi encontrado numa situação bastante degradante, foi encontrado bebendo até ele caiu na rua, foi até a exaustão, ele estava com outras roupas que não eram dele, né? Assim, deve ter tido uma noitada bem, bem louca e, assim, bebeu até não aguentar mais, mesmo. E aí acabou que ele foi para o hospital, e aí a causa da morte é atribuída ao álcool, porque ele teve uma congestão cerebral, pode ter tido uma mistura de remédio, ele já tinha tentado um suicídio alguns, não sei se 1 ano ou alguns meses antes, tomando uma dose cavalar aí de um remédio que tinha na época a base de papoulas. A princípio, assim, tem várias causas, né? Pode ter sido suicídio, pode ter sido uma doença venérea, tem gente que fala que foi sífilis, pode ter sido até raiva, inclusive, ou uma doença cardiovascular. Eu tenho para mim que ele colapsou mesmo, bebeu demais ali, não aguentou o sumiço da esposa, a morte da esposa. Né? De repente ele sofreu o silêncio, né? Caiu uma maldição de silêncio nele. E aí ele acabou se autodestruindo. Né? E aí não preciso dizer que a obra dele, né, influenciou o mundo, né? O que ele conseguiu escrever até os 40 anos ali, que você, para pensar, foi uma vida breve, né? Impactou todo mundo, criou uma nova forma de contar histórias. Mas essa vida trágica dele foi essencial para que as histórias tomassem esse teor. E aí, quando você lê a história do silêncio, do conto do silêncio, você vê que realmente assim, ele tinha questões internas tão grandes que ele tentava se distrair como se fosse. Né? E muito fala disso, né? De ter plantas que respiram,
e tem um rio, e se aproxima de uma área sombria da Líbia, e uma pessoa tentando se concentrar, tentando alcançar, né, alguma coisa grande, né, tentando alcançar, você pode dizer divindade, mas a divindade espiritual é o sucesso profissional, né, o sucesso material, talvez o sucesso de relacionamento espiritual. Só que ele se via, assim, atribulado pelo diabo. Tinham várias tempestades na vida dele e não parava de vir. Quando parecia que ia melhorar, aí você vê a questão do The Raven, né? Quando parecia que ia melhorar, a esposa dele morre, né? E quando ele era para ser cadete das forças, não dá certo. Então, ele se sentia talvez castigado pelo verso. Né? E aí o que acontece, galera? Agora a gente vai passar aqui pelo material de apoio. Para quem está chegando agora, que não leu, a gente funciona da seguinte forma: eu tenho 8 tópicos, eu vou batendo alguns deles sobre a história, né? Aí, se vocês tiverem alguma opinião diferente, quiserem realmente opinar, ou quiserem dar um outro ponto de vista sobre a situação, podem falar, podem escrever que eu leio, ou podem até pedir para entrar na live, não tem problema nenhum, pode entrar, desde que mantenha o respeito, né? A gente não começa a se xingar aqui. É só um conto, tá, pessoal? Só um conto, tá? É uma interpretação possível, pode ter outros, tá? Mas para a gente não perder muito tempo, não ficar muito do lenga-lenga aqui, nós vamos começar falando dos personagens. Então, são 8 tópicos, e cada tópico eu coloquei 2 perguntas no material de apoio para a gente poder debater sobre a obra. Mas pode ter mais, pode ter outras perguntas, tá? Se vocês tiverem, aí a gente inclui. Mas eu botei 2 para a gente não passar de 1 hora. Rápida. Facilmente a gente passa de 1 hora nessas lives, né? Então, a primeira pergunta sobre o personagem que eu coloquei no material de apoio foi a seguinte: o homem no topo da rocha é descrito com feições de uma divindade, mas com olhos loucos de preocupação e vestindo uma toga da antiga Roma. O que essa figura sugere? Tá? Aí a resposta que eu coloquei foi a seguinte: que essa figura sugere um conflito entre a dignidade da civilização, entre o eu civilizado, o eu controlado, consciente, então já vamos jogar para Jung, né? E a fragilidade existencial, né, que a gente tem quando confrontado com o mundo, né, com as tempestades do mundo. Então, ele interiormente, ele tem uma dignidade, ele se sente ali um pequeno Deus, vamos colocar assim, uma pessoa destinada, ele senta para contemplar a criação, né? Só que aí, essas provações vão testando a capacidade dele de manter aquela postura acima dos outros, né? Porque ele está em cima de uma pedra, né? Essa pedra não é à toa que está ali, e é alta, né? Está vendo por alto, né? Tem ali um complexo de superioridade também escondido ali nessa pedra. E aí a toga romana e as feições que ele fala quase divinas, né? Elas simbolizam o que é clássico, né? A razão, o saber, o inteligível, né? É um pouco platônico até, né? E tem um pouco de Platão, porque naquela parte final, quando ele começa a falar da Sibila, do conhecimento mágico, nas sacerdotisas de Dodona, quando você vai ler o Fedro, né, de Platão, né, na hora que o Sócrates vai fazer o discurso inspirado das musas, o Fedro, ele fala a mesma coisa, né? Ele promete pelas mesmas coisas. Então, assim, existe realmente ali uma certa inspiração filosófica, né, de trazer assim a verdade, né, um discurso verdadeiro. Enquanto os olhos loucos de preocupação e as rugas, né, revelam um homem cansado, né, buscou a solidão como refúgio, um lugar remoto, né, para contemplar a natureza, longe do ruído, né, aí que é um pouco irônico, né, longe do ruído externo, né, das outras pessoas. Só que quando ele realmente encontra o silêncio absoluto, ele encontra o que ele procura, ele fica aterrorizado, porque ele não está preparado para viver num lugar assim, realmente não está conectado a nada, não ouvir nada, não sentir nada, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, esse personagem meio divino, divinizado, como se fosse um semideus, mas que ao mesmo tempo perde para uma figura cristã, que é o demônio, né? Que é o mal, né? Se ele fosse realmente querer
e full clássico, ele poderia ter usado outros espíritos, né? Poderia ter usado Hades, poderia ter usado um teste das musas, Apolo, qualquer um, que mandaria um castigo. Deveria ali a situação do filósofo como uma ubris, né? E mandaria um castigo. Mas no caso aí é o demônio, né? E aí quando a gente lembra da história dele e vê que o camarada sentado em cima da pedra é ele, então a gente vê que é um pouco biográfico, né? O conto. E aí a segunda pergunta. O demônio ri ao final da história. Enquanto o cara que estava ouvindo a fábula, né, que está no deserto, ele não consegue dar risada. Como é que essa diferença de reação define a natureza desse demônio em relação ao terror que ele está descrevendo no conto? Então, assim, o demônio, ele encontra diversão no choque do ser humano diante do vazio, do nada. Ele se divertiu com o filósofo ali que ele estava contando, ele não entra em detalhes quem que é o cara que está ouvindo a história, como ele fica chocado ao ver que realmente, se ele também tivesse diante do silêncio absoluto, ele também não conseguiria manter a concentração, né? Manter a coragem, né? Manter como é que é, a tenacidade, mas, a determinação de alcançar algo além. Então, enquanto o humano ele é incapaz de rir por estar paralisado pelo pavor, o demônio ri porque ele domina esse território, porque ele é o próprio caos, né? É um pouco niilista, né? Vê que para ele a vida humana não tem valor, não tem limite, ela é ligada a coisas que são frágeis, como o silêncio, né? Por exemplo, o ser humano ele é capaz de enfrentar, por exemplo, os hipopótamos, é capaz de enfrentar as ventanias, os raios, que são forças muito mais brutas, né, que podem realmente causar dano físico, mas é quando você tira o som, quando a pessoa ela é posta assim, se defrontar contra ela mesma, ela não consegue vencer, né? Então isso fica um pouco irônico, por isso que o demônio ri, né? Só que o humano não vai rir, porque ele sabe que é verdade. Por isso que ele fica tão chocado. E agora vamos passando para o segundo tópico, que é o enredo. Tá? A história ela progride num ambiente cheio de ruídos estranhos, é o lírio suspirando, trovões, hipopótamo uivando, para a maldição do silêncio. Tá? Por que a chegada do silêncio absoluto causa mais terror? Né? Porque o ruído e a tempestade, embora assustadores, ainda representam movimento, vida, é estímulo externo. A coisa está acontecendo. E se as coisas estão acontecendo, elas também podem melhorar. Né? Então, assim, por exemplo, tem um hipopótamo uivando para você, quer te pegar, está lá embaixo da pedra, subir. Uma hora para uivar, ele vai embora. Né? O estádio está batendo, o trovão está batendo, mas uma hora ele vai embora. É movimento, ele sabe que é cíclico, ela sabe que vai passar por aquela dificuldade, mas depois as coisas vão melhorar. Agora, quando você é colocado de frente para o silêncio absoluto, aí aquilo ali não tem data para acabar. É como se você tivesse ficado louco. E a loucura, ela não acaba. Ela se mantém, né? E quando você tem pensamentos muito ruins, por exemplo, você tem ódio ao mundo, né? A única coisa que você ouve são os seus próprios pensamentos. Então, você ouve os pensamentos de raiva, ódio, de ressentimento, de necessidade de distanciamento. São sentimentos negativos ali que vão ficar gerando na cabeça dele pela eternidade, né? Ele não sabe quando o silêncio vai acabar. Ele não sabe como ele começou, né? Então, por isso que é tão terrível, né? O silêncio em relação às outras tempestades que são mais cíclicas. E a segunda pergunta desse tópico é que o conto termina com o interlocutor sendo amaldiçoado pelo demônio por não rir da fábula, né? Como é que vocês interpretariam esse desfecho? Pô, natural, né? Desfecho, ele sugere que o ouvinte da história é a vítima da fábula, né? Talvez, assim, quando eu li esse ponto, eu pensei assim, né, tá fazendo uma fábula, porque o cara que ele foi incomodar estava fazendo a mesma coisa que você me deu de toga, né, de auréola, bonitão, estava fazendo. Então a gente imagina que o cara que estava falando do demônio também quis ir para aquele cemitério, o deserto, como um ermitão, para se para contemplar o ambiente, para meditar, para ficar distante de todo mundo,
E aí o demônio, ao invés de se esconder, como ele fez na fábula, né? Ele só se apresentou e jogou a maldição, porque ele sabia que quando jogasse a maldição, o ser humano ali, né? O homem já ficaria apavorado e fugiria, né? Então é interessante porque o ponto ele dá uma sensação de continuidade, né? Tipo assim, que ele já fez isso antes, ele sabe que o demônio sabe que na hora que ele usar esse artifício, ele vai derrotar o mortal, né? E aí depois ele tem aquela reflexão no final, depois da história, né? Do, falando ali sobre os oráculos, aquilo, tudo refletindo ali conhecimento, voz, movimento, né? E tudo isso aí cai diante do silêncio, né? Do vazio, que também pode ser interpretado como morte, tá? Como enterro ali, como o fim da vida, né? No fundo, esse medo do silêncio é o próprio medo da morte. Também tem uma relação muito grande com esse elemento universal. E aí, nosso terceiro tópico, impressão sobre a leitura. Então, o Edgar Allan Poe, ele usa elementos visuais e coloridos na narrativa dele. Coisa mais linda aquilo ali, né? E dificílimo de traduzir também, tá? Pô, cansativo de traduzir, porque são muitos adjetivos, né? Um pouco diferentes, né? Então, eu lembro que na hora que ele bota lírio, tem hora que ele fala lírio d'água, hora que ele fala lírio, e você fica um pouco na dúvida qual que é o lírio. E aí você tem que ver que é um lírio que ele inventou, né? Ele chama de lírio, mas não é bem lírio, né? Lírio d'água ou lírio normal. E aí, para traduzir isso aí é uma beleza. E aí ele usa, assim, algumas figuras de linguagem, são lindíssimas, né? Águas cor de açafrão, uma lua carmesim, chuvas que se transformam em sangue. Como é que vocês veem, ou como é que vocês viram que esse emprego de cores, essa técnica artística ajuda na construção da atmosfera, né? Então, para mim, foi o seguinte, né? Essas cores assim mais diferentes, a paleta de cores que eu chamo, né, mais doentes, assim, mais esmaecidas, um pouco até irreais, até é proposital para construir uma atmosfera onírica, tá? De que pode ser encaixado em qualquer lugar. É um sonho isso aqui, não é real, né? É uma coisa até um pouco expressionista, né? Ele pegou uma paisagem, né? Mas essa paisagem, na verdade, ela projeta um território psicológico, né? Um estado psicológico, né? De caos, né? Onde os elementos que não deveriam estar juntos estão reunidos ali e convivendo, né? Você pode entender também que aquele ambiente ele é um ambiente em que coisas que não deveriam estar juntas, né? Não deveriam estar perto uma da outra, estão interagindo, né? Então, você pode pensar assim, que ele mesmo se define nessa construção de cenário como uma pessoa um pouco contraditória, né? Onde elementos ele fica trabalhando com elementos justapostos, né? Então, a gente pode entender, por exemplo, o cara detesta as pessoas, quer ficar sozinho, mas ao mesmo tempo ele quer se apaixonar, ele quer se casar, ele quer ir atrás das mulheres, né? Ele tem interesse em busca do prazer, beber, não odeia figuras de autoridade, mas ao mesmo tempo ele faz o que o pai dele quer, ele tenta ser cadete, ele vai procurar coisas respeitáveis na sociedade antes de tentar ser um crítico literário, entendeu? Então, esse uso de tons intensifica a sensação de natureza corrompida, de natureza caótica, né? E aí a gente já vê que não vai dar certo. E aí, a próxima pergunta que eu faço nessa questão da, da impressão sobre a leitura do local, né? O Rio Zaire sobre a Líbia. Ele é um espaço onde não há quietude, é o autor que fala, não há quietude nem silêncio, até a maldição final. Então, como você interpreta esse lugar? Simples, na própria cabeça do, do autor, até, nem falo que seja a cabeça do protagonista ou do personagem. Porque não é nos dito que ele tem um conflito interno, só é nos dito que ele se isolou e está ali contemplando o ambiente. Então, talvez isso seja o estado ideal que o autor gostaria de ter. Ele gostaria de estar numa pedra, bem alto, sozinho, contemplando o ambiente, fazendo o que ele quisesse, né? Só que
os fatores externos impedem isso. Então, assim, quando você olha o lugar, ele me lembra um pouco o purgatório, né? Assim, passando por um lado assim mais cristão, mas você pode puxar para outras mitologias. Você pode entender que ele está no Hades, você pode entender que ele está no Yomi, que é o submundo japonês, ou Mictlán, que é o submundo asteca. Então, é um lugar de inquietação. A natureza está num estado de agitação sem vento, né? Existe ali um sopro, existe ali uma ansiedade, existe ali como é que eu posso dizer? Uma colisão de sentimentos que faz o ambiente se mover, né? E depois ele passa para a estagnação completa, total. Ele para tudo, fica sem som. Então ele também para a sensação de continuidade, é como se tudo tivesse morrido, né? E aí o medo primordial da morte aparece e aí o homem foge, né? E aí nós passamos para o quarto tópico, que aí começa já a falar de psicologia, que eu chamo de na toca do coelho, tá? Então a primeira pergunta nessa parte o homem na rocha pode ser visto como uma representação. O ego sendo perturbado pelo arquétipo do revoltado, que é o demônio, tá? Que também representa a sombra ou inconsciente coletivo, se a gente for pegar nos termos da psicanálise analítica de Jung. O que significa, nesses termos, o fato do homem fugir apenas com silêncio sem estado, tá? Então, isso significa, cara, que o ego, que tá, o ego contemplativo, daquele que você pode chamar de filósofo, pode chamar de poeta, né? Quando se coloca vestes romanas nele, me lembra um pouco Virgílio, né? Que é Virgílio contemplando, ou Dante, de repente, né? Contemplando o inferno, né? Então, aquele ego que está ali contemplando, ele consegue suportar o conflito e a tempestade das pulsões inconscientes, né? Dos diversos complexos que ele tem no inconsciente coletivo, que de vez em quando invade a psique dele, traumas, lembranças, né, desventuras. Ele consegue aguentar essas tempestades. Mas ele é incapaz de suportar o encontro com o vazio absoluto, né, que é o encontro com a morte, que para ele significa estagnação absoluta. Então, no momento que você para de pensar, no momento que você para de sonhar, no momento que você desiste completamente da humanidade e quer ficar completamente sozinho, você também fica estagnado, você não vai avançar mais em lugar nenhum. Você vai ficar no meio do escuro, como se estivesse dentro de um quarto escuro. Isso aí começa a gerar terror no homem, né? Porque nós somos seres sociais, precisamos ali conviver uns com os outros. E o vazio absoluto nada mais é do que entrar dentro no refrigerador e ficar ali até congelar. Ali para totalmente o movimento. E aí a fuga, naturalmente, representa né, a psique tentando se defender desse estado aterrador, né? Que é que eu não digo nem que é a sombra emergindo, assim. Você pode ver que é a sombra, mas é a dissolução total do ego, é a morte mesmo. Ele começa a fugir, ele começa a entrar em pânico, desespero, foge, né? Quando confrontada com a total ausência de resposta do mundo exterior, né? E aí a segunda pergunta, né? A rocha onde se lê desolação e depois silêncio funciona como uma tradução da psique do personagem. Não temos dúvida, né? Sobre isso aí. Como a mudança dessa inscrição reflete o homem na pedra? Simples. O estado de desolação é o estado, talvez até a gente pode chamar de estoico. Ele está sofrendo diversas dificuldades, mas ele está como um herói, né? Ele está resistindo. Quando muda para silêncio, ele não tem mais como ele ser estoico, ele não tem mais com o que resistir, ele tem que lidar com ele próprio, né? Esse conto fala muito sobre, talvez ele vai ressoar mais, principalmente quando ele é bem refletido, com pessoas que têm questões internas, né? Então, às vezes aquele cara melancólico quer se afastar, quer se isolar. Eu tenho esse problema também, eu sou um pouco melancólico, né? Então, esse conto ele me fez pensar bastante, assim. Às vezes a gente deseja ficar longe, né? Ficar tranquilo, ficar em paz. Só que, será que a gente quer realmente
realmente isso, né? Cuidado com o que deseja, né? A gente começa a pensar. E aí a gente vai para o quinto ponto, daí, que é imaginário. Então, na primeira pergunta, eu coloco aqui, ó, d'água gigantes que suspiram uns para os outros e esticam seus pescoços longos e medonhos. Significam algo. Significa pescoços longos, cabeças eternas, né? Pensando, sugerem que é uma existência condenada à tristeza, né? São momentos, eu diria que são momentos, né? Essas plantas que brotaram no subsolo, no solo, né? Aquele solo ali, são tristezas, traumas, momentos que estão ali, que suspiram, que ficam de vez em quando voltando na mente dele. Então a gente pode pensar que esse suspiro do lírio é aquela memória triste, às vezes o sentimento, uma coisa que o autor, tá? Porque isso aí é muito sobre a casa do autor. Cara. Se você não levar o autor em consideração, você fica achando que é só uma anedota sobre, pô, o silêncio acaba com a gente. Mas quando você vê que tem um pouco do espírito do Alan Poe ali, você vê que ali era aqueles lírios ali, a gente começa a entender que são traumas, são coisas ruins, são às vezes coisas que ele se arrepende, que ele poderia ter feito de outra forma, estão suspirando ali, né? E aí isso reforça a sensação de desamparo, né? Dentro da cabeça do autor ali. E aí uma segunda pergunta sobre esse ponto é o significado da rocha cinzenta, tá? Ela é alta e é o único elemento estável no pântano lamacento. Tudo está vendo, tudo está respirando. A pedra não, a pedra ela se mantém estável, né? Como se fosse um alicerce, uma coluna, né? E qual o simbolismo disso? Tá? Então, assim, uma pedra bem fixa no chão, que não se move nem com vento, nem com raio, né? Tanto que o próprio demônio não tenta mover a pedra, não tenta derrubar ele não tenta derrubar a figura romana, divina, de cima da pedra. A pedra nem se move. Então, ela simboliza a tentativa humana de se manter firme e elevado acima da instabilidade e da lama, dos instintos e da matéria. Entendeu? Então, ela é assim, uma elevação do ego. Né? A gente tentar chegar num lugar acima dos demais. Né? Por isso que eu falei que lembra um pouco até uma mania assim, de grandeza, né? Um complexo de superioridade, porque assim é você se ver do alto, né? Você vê como uma pessoa que contempla do alto. Ah, aí você pode até falar em incoerência do mundo, quando ele olha o cenário, né? Um cenário de coisas, de elementos que não deveriam estar juntos, mas que estão ali. Você pode também pensar que é um pedestal do orgulho, né? Tipo assim, a soberba, se sente soberbo, por isso que eles se colocam numa pedra em cima dos outros, né? E a soberba é uma ubris. Então, talvez essa soberba de querer estar acima dos outros justifique o porquê que o demônio mandou os castigos, né, para testar ele, para testar a força de vontade dele. E aí a gente passa, nós estamos acabando. Antes da gente continuar, uma pergunta. Algum de vocês tem alguma pergunta? Quer contribuir com alguma coisa? Com algum comentário até agora, porque a gente falou? Pessoal, eu falo bastante, tá, pessoal? Então, podem me interromper à vontade aí. Se quiserem fazer alguma contribuição ou apontar alguma coisa aqui, eu não observei. Porque, assim, tem muitas camadas, né? A gente não vai abordar tudo. Mas vai tentar abordar o que, bom, eu julguei interessante no momento. Pode ser que daqui a 5 ou 10 anos eu faça uma análise completamente diferente. Porque eu vou estar num momento de vida diferente, com outras referências. Né? Então, por isso que é bom que vocês interajam, né? Fala, se vocês tiverem alguma uma opinião, mesmo que não tenham lido o conto, só pelo que a gente falou, podem falar, não se acanhe. Mas enquanto vocês não falam nada, eu vou continuar aqui para a gente não perder muito mais tempo. Então, continuando, falta só a forma da linguagem, a parte sociológica e a pós-leitura, tá, pessoal? Então, já estamos acabando aqui a, a análise principal, tá? E aí depois a gente vai passar para a mais importante, que eu julgo mais importante, que é a contribuição de vocês e aí o bate-papo rápido sobre o conto ali antes da gente encerrar, tá bom? Então, a forma da linguagem, né, que é usada. A primeira pergunta que eu coloquei foi a seguinte: o texto ele utiliza repetições e descrições minuciosas de movimento, nuvens correndo, árvore balançando sem vento. O que vocês acham dessa técnica?
Pô, essa técnica, para mim, é ritmo, quase hipnótico, assim, quase um ritual, né? Você vê uma árvore balançando sem vento, né? Ela não precisa de ter um motivo material, um motivo racional para estar fazendo aquilo ali. Ela faz porque a árvore balança. É um ritual, quase, né? Isso é típico de fábula, tá? São elementos que, por si só, eles tomam decisões, eles têm como se fosse uma interação, né? Eles são inteligentes e eles cumprem um papel na natureza. Então, por isso que você vê a nuvem correndo, né? Lembrando que nós também estamos numa situação de sonho, né? Então, natural que no sonho você não veja coisas racionais, você vê, é o irracional em ação, né? Isso que é muito interessante nesse ponto, né? Ele consegue traduzir bem essa atmosfera. Assim, isso é difícil. É, vocês pegarem para tentar escrever um sonho que vocês tiveram, sonho maluco que vocês tiveram, peguem aí e começa a querer colocar ele no papel. Não, vou escrever ele todo da forma como foi, né? Você vai ver que é difícil, porque a gente tende a racionalizar, a tornar a coisa inteligível. E as pessoas conseguem colocar essa sugestão sensível dentro do texto. O Edgar Allan Poe, mestre em fazer isso. E aí a repetição dos termos sobre o balançar das árvores, o suspiro dos lírios, quando vocês lerem, vocês vão ver que ele repete isso toda hora, gera uma sensação de ansiedade crescente. Você vê que está acontecendo alguma coisa. Pô, ele está falando toda hora do lírio, está falando toda hora da árvore. Pô, ela começa a ficar mais rápida, porque a tempestade está chegando, né? Então, você começa a emergir. Aos poucos, com essa repetição que ele vai fazendo, que é sutil, você vai entrando na história e vai realmente parecendo um pesadelo, né? Tem outro detalhe mitológico nisso aí também. Nas histórias dos seres que são castigados pelos deuses, como Ixion, por exemplo, muitas vezes o castigo é você viver uma eterna repetição, né? Então você tem aquele castigo do Sísifo, não lembro agora se é Ixion ou Sísifo, que o cara empurra uma pedra, sobe, sobe, sobe para a pedra voltar, né? Ou o cara recolhe uma coisa só para ter que recolher de novo. Então, é o castigo da repetição, né? Então, eu acredito que ele que tem uma certa referência nessas repetições, né? O cara tá vendo a árvore balançando, lírio suspirando, árvore balançando. Tem um pouquinho disso também, né? Vocês podem discordar comigo, tá? Foi uma impressão que eu tive muito forte. No segundo tópico, pergunta que eu fiz, no final do conto, a linguagem muda para descrever um universo onde tudo para de se mexer. Então, ele está escrevendo aí, né, movendo o tempo todo. A árvore nem precisa de vento, está se movendo. A nuvem está se movendo. As árvores estão se movendo. Está tudo em movimento. O demônio está se escondendo, está em movimento, né? E aí, de repente, tudo fica imóvel. Tudo para, como se tivesse congelado o tempo. Assim, vocês perceberam que essa transição do movimento para a estagnação gera um estranhamento, gera um clique na cabeça da pessoa? Eu, sim, né? Então, essa transição que ele faz é um recurso para tornar o silêncio uma coisa quase fixa, né? Você fica, caramba, parou tudo. E agora? Talvez o leitor fique em silêncio, né? Quando chega nesse ponto, né? Porque é bem repentino, né? De repente o demônio tem ideia e já lança a praga em todo o local. E aí, quando ele descreve nuvem imóvel, água que não palpita, porque quando a maldição do silêncio ela cai sobre o personagem em cima da pedra, ele antes dele fugir, ele começa a procurar o som, começa a olhar para baixo, ele começa a tentar ouvir as águas e não está ouvindo nada. Então, ele está vendo tudo parado, tudo congelado. E aí, todo aquele cenário passa a ser uma força opressora apontando diretamente para o personagem em cima da pedra, né? Ele é a única coisa que está se movendo no ambiente. E isso é terrível para ele, né? Que está acostumado às tempestades, né? E aí a gente passa para o sétimo ponto, que é o contexto sociológico. Tá? Então, a referência aos volumes dos magos, aí lá no final, depois da, da fábula em si, né? Que quando o Lince sai
de cena ali, tá olhando pro demônio, e aí ele passa a falar de referências mágicas, né? Então, essa referência ao volume dos magos, Sibila, Dodona, ela situa a fábula em um contexto da Grécia Antiga, sabedoria antiga, né? De filosofia. Tá? Então, qual que é a relação desse elemento com o homem vestido com uma túnica romana? Porque é greco-romano, né? Assim, a soma dessas duas referências, né? Então, isso aí situa aquele homem ali como um herdeiro do inteligível, da razão, clássico, conhecimento, né? Ele é uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe mais que os outros, uma pessoa que reflete sobre a vida, né? E aí, mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa sábia, ele não sabe lidar com o silêncio, né? E nada na civilização antiga é capaz de lidar com o silêncio absoluto, com o fim, né? Com a destruição, com a dissolução total das vozes que perfazem a civilização. Tá? Eu tenho certeza que ele quis passar essa situação, porque ele projeta a situação pessoal dele no ciclo das nações, né? Que as nações passam por diversas tempestades, mas no momento em que elas se calam, em que não houve mais nada, que nada mais é produzido, as pessoas fogem e aquilo ali tudo acaba, né? É interessante esse ponto de vista. Mas vocês podem discordar, tá, pessoal? Foi uma coisa que eu percebi, né? Mas olhando assim em outras abordagens críticas, que infelizmente só tem abordagem crítica em sites estrangeiros. Né? Quando a gente vai procurar no Brasil, é uma ou outra. Geralmente é uma resenha do que está escrito, não uma análise do que está escrito. E lá fora eles vão, assim, eles tentam trazer, assim, como falava assim, Jung, né? A gente consegue entender um conto de fadas, às vezes trazendo, comparando ele, assemelhando um mito clássico, né? E é por isso que aparece essa teoria do tipo complexo de Édipo, assim, tenta entender uma realidade através de um mito. Aí eu tenho certeza que eu vou chegar num ponto tentando fazer algo parecido, né? Tá? Mas e algumas pessoas, em algumas críticas lá fora pensaram nisso também. Mas é uma coisa que cabe discussão. Tá? Será que ele tinha realmente essa noção? Ele não escreveu, né? Ele só escreveu em carta que o homem simbolizava, né? Refletia o estado psicológico dele. Isso aí nem é inegável. Mas fora isso aí já é regulação, com base no que está escrito. E aí a segunda pergunta nessa parte do contexto sociológico é como a desolação da Líbia reflete o interesse do século XIX pelo exótico, pelo sul, né? Então, a gente tem que ver também que é o mundo que está começando a conhecer outros mundos, né? Por que a Líbia é um lugar remoto e fantasia, né? Eu vejo que reflete o fascínio dos escritores, das pessoas que eles não viajaram para fora, por cenários remotos e selvagens. E usando esses lugares como metáforas para explicar determinadas situações atípicas, né? Se a gente for olhar assim pelo lado simbólico, para pegar um pouco de Mircea Eliade, tem uma parte do livro dele chamado o Mito do Eterno Retorno, que ele fala que o homem ele chega num ambiente selvagem, hostil, um deserto, e ele começa um ritual de iniciação daquela região, de fundação e estabelecimento da sociedade. É que eles tornam o território conhecido. É quando você estabelece os limites de uma cidade, entendeu? Os limites da cidade, os muros da cidade, as portas, todos esses elementos, eles estabelecem o local que foi civilizado pelo homem. E todo local que está fora, né, da porta, desses limiares, é o local selvagem, o local deserto, o local de monstros, local de sobrenatural, fantasia, é onde vai estar as fadas, é onde vai estar os espíritos da floresta, onde vai estar os unicórnios, entendeu? São os locais que estão fora do mundo civilizado, tá? Então, quando ele fala assim, na distante Líbia, ele está falando, na verdade, depois dos dias da existência, talvez no local mítico, talvez no local fantástico, no local onírico, ou é uma metáfora para a própria cabeça dele, né?
que é um local remoto, que ele não conhece completamente, né? Mas a questão da Líbia do Paul é como se fosse aquele sublime terrível, entendeu? Que é um local bonito, sedutor, maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um local de estranheza, é um local de confronto com, com a sombra, com um monstro, né? Com um inimigo que está escondido nas sombras, né? E aí a gente começa a pensar, pô, Líbia com Rio Zaire, né? Dois locais que não deveriam estar juntos, interagindo. Então, pode ser que exista, sim, uma tentativa consciente de falar um pouco isso aí, que é o homem encarando o seu próprio monstro interior, né? Tenho certeza que é isso. O cara, quando ele está ali contemplando em cima da pedra, ele meio que atravessou o limiar da sociedade, ele se afastou para ter um entendimento maior sobre as coisas, sobre sabedoria. Não fosse sobre isso, ele não falaria sobre Sibila, não falaria sobre Dodô, entendeu? Então, talvez o objetivo de dominar a pedra seja ter conhecimento. Daí a gente já começa a falar de gnose. Bom, recebeu gnose e tal. Pode ser também, pode ser também, não descarto. Mas no momento que ele atravessa esse limiar, ele encontra o monstro interior dele, que é o demônio, e esse demônio sabe a maior fraqueza dele, e aí, que é o silêncio, né? De repente, se fosse outra pessoa, seria outra maldição. Seria a maldição do barulho, né? Vai saber. E aí, assim, para a gente encerrar aqui o último tópico, uma pós-reflexão aí depois da leitura. Então, algumas coisas que eu não entendi, tive que pesquisar. O demônio, ele ri da própria história, mas o interlocutor não. Nós falamos sobre isso já. Impermanência. Aí fica a pergunta para vocês: vocês iriam com o demônio? Achariam engraçado essa, esse absurdo humano, essa contradição da gente querer se afastar para ganhar conhecimento, para ser melhor que os outros, para estar distante, para ver as coisas do alto e conhecer toda a natureza, mas a gente não conseguir encarar nós mesmos. A gente não conseguir olhar para o nosso interior, ouvir os nossos pensamentos. Não tem uma ironia demoníaca no meio dessa história toda? Eu acredito que tem. E é por isso que eu não riria, né? Porque o silêncio assim, é a nossa perplexidade quanto a tudo isso aí. Nosso silêncio é que realmente eu não me conheço e eu teria medo de me ouvir se tivesse tudo silencioso, né? Então, o demônio ri de deboche, mas eu deveria pensar quem eu sou, né? Quem sou eu? Eu preciso me conhecer, né? Porque para você poder conquistar o mundo externo, ter conhecimento infinito, tal, ao mínimo você deveria controlar e dominar você próprio, né? E no momento que você foge de você mesmo, pô, então você já perdeu, né? Porque a pessoa que você vai sempre carregar junto consigo mesmo é você mesmo, né? Então, por isso que existe uma ironia demoníaca no meio disso tudo. E aí, e às vezes, assim, eu vejo, eu não acho que o autor tenha tido essa intenção, mas eu vejo isso também como um chamado a conhecer seus próprios pensamentos, né? A ter um momento de silêncio e ver até quando você consegue durar com seus próprios pensamentos, né? E procurar ajuda, né? Se tiver alguma coisa ruim no meio. E a pergunta final, né? O conto deixa um espaço em branco sobre o que acontece com o homem que está ouvindo o demônio. Tá? Na sua interpretação, qual o significado disso e o significado do lince ter surgido no final? O diabo é o lince, cara, que apareceu. Né? Eu, assim, num primeiro momento, numa primeira leitura, eu pensei que isso tinha uma relação com a pantera que apareceu para Dante no Inferno, né? No primeiro capítulo do Inferno, que ele vai andando na floresta escura e encontra alguns animais, né? Que é um leão, um lobo, se não me engano, e depois ele encontra uma pantera. Eu pensei, pô, lince, felino, gato. E aí o lince sai e olha para o demônio, né? Mas é difícil, assim, você pegar, assim, logo de primeira. Eu vi algumas teorias, né, fora, né, entre os gringos lá, que eu achei interessante, né? Que o lince, na verdade, ele simboliza a aceitação da morte, a vigilância, né? Ao mesmo tempo que ele é um felino.
que ele tem muita força, que ele tem muita garra, que ele pode perseguir sua presa, não dá para fugir do felino, né? E quando ele aparece pro demônio, talvez ele esteja esperando as ordens para atacar, né? O homem que está ali, né? E se o homem tentar fugir, o lince vai atacar. Aí, tipo assim, o lince seria a própria sombra interior, e se você fugir dela, ela vai atrás de você, vai te pegar e vai te devorar. Entendeu? Seria o monstro do limiar, o Leviatã. Aquilo ali que é o grande antagonista da história, né? Eu achei interessante esse ponto, né? Mas assim, o fato do Lince encarar o demônio, eu não acho que seja só esteja esperando ordens, né? Mas assim, existe um certo quê de instintivo, de sabedoria instintiva. Instintivamente, o Lince, por pior que seja, ele olha pro demônio, para aquilo que ele falou, e não fala nada e não faz nada. É como se também tivesse enfeitiçado pelo, pela maldição do silêncio, né? Aí eu fico pensando, pô, nem a fera mais feroz pode bater essa afirmação, né? Eu pensei nisso, né? Pensei, será que ele está querendo se referir a isso? Tipo assim, nem um lince, a criatura mais rápida, mais veloz e mais furiosa do mundo, pode dizer nada contra. Mas eu não cheguei numa conclusão muito específica, não. Isso aí. No material de apoio, eu coloquei o que estava escrito lá, na crítica do. Tem um jornal que fez uma crítica disso aí que eu achei interessante. Mas, assim, pensando melhor, eu penso que esse Lince que apareceu, ele tem mais a ver, assim, com um monstro que vai devorar você se você fugir. Tipo assim, se você fugir como fugiu o, o homem em cima da pedra, o Lince vai atrás de você, né? Eu fiquei com essa impressão. Gostaria de que vocês falassem também a impressão de vocês, né, sobre essa última parte, porque não foi fácil, não. Teve que sentar e pensar um pouquinho, né, para ver se eu conseguia realmente entender, né. Então tem essas dois pontos, pode ser instintivamente, até a fera mais poderosa, mais rápida, mais violenta ali da África, admite ali que o demônio está correto, ou que é o monstro que sai porque ele sai de um túmulo, né, cemitério, então um cemitério. Ele sai e olha para o demônio como se estivesse esperando uma ordem para atacar, né? E ele não poderia nem se fosse atacado. Tem essas duas interpretações. Se alguém tiver alguma terceira, pô, gostaria muito de ouvir. Pô, gostaria muito mesmo, porque se você pesquisar na internet não vai achar. Bem difícil de achar, inclusive. Então, pessoal, foi isso. Eu creio que essa parte da explanação principal é essa, né? Assim, eu não me propus a ler o conto. Da última vez eu fiz isso e a live foi para 2 horas, quase 2 horas e meia, muito longa. E aí eu acho que não é adequado a gente falar de um conto por tanto tempo. Já 1 hora já é muito, né? 1 hora já é para o cara dar uma pausa, aí ele ouve um tópico, dá uma pausa, ouve outro. Mas agora, essa finaleira, eu abro o tempo para vocês perguntarem, né? Ou para vocês entrar com a interpretação de vocês sobre determinado ponto da obra, ou dizer que não concorda com alguma coisa que eu falei, né? Muito pelo contrário, eu fico muito feliz quando discordam de mim, muito feliz mesmo, porque quando eu criei esse canal, eu queria justamente debater, pô, testar minha ideia. Então, caixa de ressonância que eu não concordo comigo, não, pô. Pelo contrário, críticas ferreiras, né? Adoro. Então, se vocês quiserem contribuir, quiserem falar, eu vou esperar por mais uns 5 minutos aqui, né? E aí, se não tiver também interesse, aí a gente encerra por aqui. E aí, essa live, ela é sincronizada no YouTube, tá? Então, ela vai para o meu canal, que é pequeno e nem eu uso mais como armazenador, né? Para futuramente estudar ali que eu escrevi, e
o que eu falei com vocês e depois fazer alguma coisa mais profissional. Se tiver mais dinheiro, mais tempo, vivendo no escrita, quem sabe, né? Agora, o que é interessante é que no Substack, ele, além dele gravar o vídeo e jogar no YouTube, ele faz shorts das lives, né? E aí, teve uma live específica, um short específico, que é que eu tava falando dos roteiristas de mangá, né? Eu falei uma coisa meio óbvia, né? Que às vezes as pessoas esquecem, né? Que o roteirista de mangá, ele é um adulto, entendeu? Ele, assim, ele escreve para criança, mas ele é um adulto. E às vezes ele coloca algumas coisas filosóficas dentro do roteiro dos animes. E aí você está assistindo lá um anime para criança, bastante infantil, e de repente vem uma fala de Hegel, de Nietzsche, vem uma referência a Shelley, do nada, assim. Um freestyle, às vezes, até. Aí você, pô, para pesquisar, o roteirista tem bastante conhecimento, arcabouço, tem artigos sobre Proust, aí por aí vai. Isso aí acontece direto. E aí, que é engraçado, que esse short, ele foi para mais de 1.500 pessoas, views, né? Totalmente despretensioso. Aí foi procurar, né? Falei, porra, que tá ouvindo isso, né? E aí só uma garotada ali de 13 a 17, né? Eu acho que eles viram a palavra mangá, e aí entraram para ver o que eu tava falando, né? Achei engraçado isso aí, queria compartilhar com vocês, né? Mas assim, sobre o conto, assim, como um bate-papo final, ele é muito bom, foi muito bem escrito, a abordagem narrativa dele é excelente, é uma coisa assim de louco, como ele escrevia bem, né? Infelizmente a vida dele era muito atribulada, né? A vida dele teve muitas infelicidades, muitas desventuras e ele lidava com isso do pior jeito possível. Porque se ele tivesse um pouco mais de autocontrole, um pouco mais de autodomínio, ele conseguiria, pô, de repente, ser um militar, West Point, teria se formado na universidade e sido um profissional que produz literatura, como o Anton Chekhov, que nós analisamos na live passada. Infelizmente, não escolheu nada disso, ele queria viver da arte, então ele era um verdadeiro artista e bastante sensível. E como um artista bastante sensível, sofreu muito e morreu cedo, né? Uma pena. Poderia ter escrito muito mais coisas, né? Porque existe um mito aí que diz que eu acho que quem falou isso aí foi o Machado de Assis, inclusive, que o cara começa realmente a escrever a sério com 40 anos de idade. E 40 anos de idade foi exatamente a idade que o Edgar Allan Poe morreu. Então, fica um sentimento que a gente perdeu alguma coisa, né? Poderia ter escrito mais, poderia ter feito mais, né? Então, mas mesmo essas histórias tristes que a gente ouve, serve para reflexão, né? Não sejamos assim. Quer escrever, escreve, mas tem que cuidar também da cabeça, né? Porque quando a gente lê o conto e vê que o cara tinha problemas sérios, que precisava de ajuda, às vezes para lidar com as situações, com as tempestades que ele estava sofrendo, né? E ele acha que é o demônio que está lançando, uma atrás da outra, as provações, e aí acaba mandando a morte, que é o silêncio absoluto, né? Você vê que ele está ele tá projetando o próprio pensamento dele, né? Porque quando ele estava morrendo, com 40 anos, quando ele teve diz que teve um ataque de cirrose. Boa noite, o Lourenço. Pô, você chegou no final, cara. Não, não vou repetir, né? Mas isso aqui vai ser lançado, tá? E depois vai ficar disponível para quem quiser ouvir. Eu estou nas considerações finais aqui, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que nós repassamos aqui a vida do Edgar Allan Poe, tá? No momento que ele escreveu o conto, ele estava num momento bom da vida dele, mas extremamente atribulado por causa da família adotiva dele. E ele morreu muito cedo, morreu com 40 anos, morreu por causa da bebida. Ele teve um surto, misturou bebida com remédios, provavelmente. Ele já tinha tentado o suicídio um ano antes, então ele estava numa espiral de autodestruição muito grande, tá? Então, infelizmente, ele morreu cedo e ele poderia ter deixado mais obras e não deixou, tá? Então, quando a gente analisa o conto, ele
o estado mental dele já era assim, está, tipo assim, se sentindo-se perturbado pelo demônio, né? Porque ele já tinha dentro dele o arquétipo do revoltado, né? Que se traduz à psicanálise junguiana, tem um pouco de simbolismo nisso, se traduz pelo próprio demônio, né? Aquela pessoa que está sempre revoltada com tudo, né? Na psicanálise analítica, ela meio que está possuída pelo arquétipo do revoltado, né? E ele tinha essa revolta, né? Só que ele sentia que ele poderia chegar numa coisa mais elevada, ele poderia chegar num patamar maior, que simboliza a pedra, né? Que às vezes era um desejo futuro. Aí eu trago de novo aquela situação, né? O que ele falou, vou até repetir aqui, porque é muito importante essa parte, né? Porque quando ele escreveu esse conto, Lourenço, ele escreveu também numa carta para um poeta chamado James Russell Lowell, e aí eu vou repetir porque é muito importante. Ele falou o seguinte sobre o conto: que ele vivia uma solidão semelhante à que pode ser observada no conto, com o protagonista sentado numa pedra. Até agora, minha vida tem sido um mero capricho, impulso, paixão, desejo de solidão, desprezo por tudo que me rodeia e desejo sincero pelo futuro. Então, aqui, ó, desejo sincero pelo futuro. Aquela, talvez, figura luminosa em cima da pedra, difícil de alcançar, talvez seja o futuro que ele queria, né? Que ele queria almejar. Uma iluminação, uma contemplação maior, né? E embaixo tinha os impulsos, paixões, desejos de solidão, que a gente pode dizer que são as nuvens, é um ambiente, né? Um ambiente tóxico, um ambiente meio caótico, né? É impulso, paixão, desejo de solidão. E o desprezo por tudo, porque ele está afastado do mundo, né? Num lugar remoto, na Líbia, próxima do Zaire, entendeu? Então, essa pedra aqui talvez também configure um desejo, né? Não completamente, né? E quando chega o silêncio absoluto, que é o fim da, da jornada, que é quando tudo parou, o momento ele não se mais movimento de fora. Aí o tudo. Então a gente pensa que ele tinha um medo visceral da morte. E talvez por ter tanto medo da morte, por ter perdido tantos parentes, por ter perdido tantas pessoas que ele amava, né? Por perder muita gente, ele tinha medo da morte, e o tema na obra dele era só sobre isso: morte, coisas macabras, coisas que são sombrias, né? Que revolucionaram o mundo, tipo assim, a forma de escrever, criou vários gêneros, altamente original, só que infelizmente teve um custo humano, teve um custo da vida dele, né? Então eu acho que é isso, pessoal. Acho que não tem mais o que acrescentar aqui. Se eu fosse falar qualquer outra coisa, seria chover no molhado, tá? Lourenço, desculpa mais uma vez, tá? Infelizmente você chegou em cima da hora, né? Já temos já quase uma hora falando dessas pessoas corajosas aqui me ouvindo, tá? Mas eu tenho certeza que na próxima live aí que nós vamos fazer na semana que vem, se tudo der certo, ou na próxima, dependendo da minha disponibilidade, que talvez eu vá viajar na semana que vem, nós vamos abordar um conto maior, que é o conto da Naná, né, do Emile Zola, tá? Que é um romance maior, a gente já está mais de um mês falando sobre ele, né? E aí eu vou fazer uma abordagem bem rápida sobre ele, né? Porque é grande, né? Tem bastante coisa para falar. E ele casa muito com o conto do O Tatuador, do Junichiro Tanizaki, que esse autor japonês, ele trata do arquétipo da Jurugumo, que é a mulher-aranha, a mulher que captura os homens na sua teia e fazem deles o seu fertilizante, né? Se alimentam na sua ceia vital para crescer. Quando eu li o conto, né, que foi até sugerido por um amigo, na verdade, ele fala muito sobre esse arquétipo, muito parecido, né? Muito similar, assim. E em tempos diferentes, em ambientes diferentes, né? Então, muito interessante. É o que a gente vai abordar na semana que vem. Tá bom, pessoal? Pergunto mais uma vez, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Eu tinha dado aqui 5 minutos para falar, para
expressar. Se não tiver nada, a gente encerra por aqui. Tá, pessoal? Quero agradecer aos 6 que estiveram aí me ouvindo. Muito obrigado. Espero que de todo o meu falatório aqui alguma coisa tenha agregado para o entendimento de vocês, ou pelo menos tenha gerado um interesse em conhecer a obra, conhecer o autor, que é muito fantástico, né? Nós temos outras análises sobre outros contos, né? Muito bons, inclusive, e amanhã nós vamos começar a abordar sobre romances, né? Então, nós primeiro vamos falar sobre Naná, de Emile Zola, depois nós vamos falar sobre Vermelho e Negro, do Stendhal, né? Que é um livro que eu já li, muito bom, né? E aí nós temos a chamada no meu chat. Eu coloco a chamada ali, eu vou colocando material de apoio, a gente vai conversando sobre, né? E eu estou sempre colocando ali, sempre alimentando o repositório lá, né? Então, às vezes vocês vão encontrar mais material no meu chat do que nos artigos. Eu tenho, se vocês forem olhar no Substack, eu tenho 160 artigos, né? Entre traduções, ensaios, assim, bem variado, né? E no meu repositório do chat, eu acho que eu tenho mais material, ainda tem material para ser estocado, as notas, né, que a gente vai lançando, vai se perdendo, né? E acho que um conteúdo para mais pelo menos uns 30 horas. E lição, né? Tem poesia, tem tradução, tem propostas criativas, né? Aproveito aqui para falar também do concurso Contos do Vitral, na segunda edição. Nós fizemos a primeira edição no primeiro semestre, foi um sucesso, foi muito bom. Nós pretendemos fazer uma próxima edição já no mês que vem, né? Eu queria fazer antes, só que aí apertou um pouco o trabalho, aquela coisa toda. E aí eu resolvi adiar, até porque eu também tinha outros projetos, né, que estava tocando, mas eu acredito que no mês que vem a gente vai conseguir avançar também com esse projeto que foi muito legal. E com um pouco mais de candidatos, né? Dessa vez eu pretendo pegar uns 15 ou 20 contos, e aí não será apenas 2 pessoas que vão, né, ler e fazer os comentários, né? Vão ser mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Tá? Agradeço aí a presença de vocês. Incentivo vocês a participarem, a mandarem as perguntas. Se não quiser participar aqui, não tem problema, pode entrar no chat, pode mandar mensagem, não tem problema. Façam a pergunta vocês próprios ali. Se quiserem receber as referências que eu li, eu mando, não tem problema. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, muito obrigado por estar aqui, tá? E até a próxima live do Cronista do Vitral.